E aí, pessoal? Estamos de volta na série Aos Ateus, dessa vez falando sobre o argumento teleológico. Para você saber, teleológico vem do grego telos, que significa plano, e tem a ver aqui com a precisão com a qual o universo veio a existir. A gente quer tentar colocar isso para você agora através de constantes antrópicas. Então, vamos lá. Falando aqui do argumento teleológico, falando especificamente das constantes antrópicas, vamos dividir o vídeo em duas partes. Dois vídeos, na verdade. O primeiro a gente vai falar sobre o princípio antrópico da física e o segundo sobre o princípio antrópico da biologia. Vai ser importante nós fazermos essa divisão, ok? Indo diretamente ao ponto, vamos para a primeira constante antrópica. Nível de oxigênio. Você sabia que o nível de oxigênio por aqui é de 21%? Esse é o nível de oxigênio da atmosfera. Esse número é preciso e é uma constante antrópica que torna possível a vida no planeta. Se isso fosse de uma concentração de 25%, você poderia ter incêndios espontâneos. Se fosse 15%, os seres humanos ficariam sufocados. A vida já estaria inviável. Tente perceber isso, então, como é que as coisas estão com um ajuste muito interessante, interessantemente fino. Constante antrópica 2, transparência atmosférica. O grau de transparência da atmosfera é uma constante antrópica. Se a atmosfera fosse menos transparente, bem, nesse caso não haveria radiação solar suficiente sobre a superfície da Terra. Se fosse mais transparente, seríamos bombardeados com muito mais radiação solar aqui embaixo. Constante antrópica 3. Interação gravitacional entre a Terra e a Lua. Se a interação fosse maior do que é atualmente, os efeitos sobre as marés dos oceanos, sobre a atmosfera e sobre o tempo da rotação seriam bastante severos. Se fosse menor, neste caso, as mudanças orbitais provocariam instabilidades no clima. Em qualquer das situações, a vida na Terra seria impossível. Constante antrópica de número 4. Nível de dióxido de carbono. Essa é outra constante antrópica. Se o nível de dióxido de carbono fosse mais alto do que é agora, bem, do gás carbônico, teríamos o desenvolvimento de um enorme efeito estufa. Todos nós seríamos queimados. Se fosse menor, as plantas não seriam capazes de manter uma fotossíntese eficiente e então todos nós ficaríamos, mais uma vez, sufocados. Constante antrópica de número 5. Gravidade. Essa aqui é legal. Se a força gravitacional fosse alterada em 0,0000037 vezes 0,1 você teria então uma impossibilidade do Sol existir e, portanto, nós também não. Isso é que é a precisão do cosmos. Deixa eu dar mais algumas informações aqui para você se convencer de que a coisa está finamente ajustada de uma maneira muito curiosa. O astrofísico Ruggie Ross calculou a probabilidade, tá? O Ruggie Ross, ele calculou a probabilidade de que essas e outras constantes, 122 ao todo, pudessem existir hoje em qualquer outro planeta no universo por acaso. E partindo da ideia de que existem 10 elevado a 22 planetas no universo, a resposta é chocante. A chance é de 10 elevado a 138. Isso é, uma chance. Pense nisso. Você tem apenas uma chance seguida de 138 zeros. Existem apenas 10 elevado a 70 átomos no universo. Você está entendendo a proporção disso? De fato, a gente tem grandes pistas de um projetista inteligente por trás disso. Vamos tentar fazer pelo menos mais algumas considerações no outro vídeo, falando sobre a constante antrópica
na natureza, ok? Mas primeiro eu quero então desmistificar isso da sua mente. Ah, o ajuste fino quer dizer que tudo é perfeito. Não, não é isso. A gente vai ver na própria biologia. O homem não é tão perfeito como pode ser, no sentido de que Deus não criou a gente para voar. Quem sabe voar seria uma vantagem. Não. O que a gente está dizendo é que existem complexidades irredutíveis, como veremos, e situações tão finamente ajustadas que apontam para um design inteligente. Suficientemente apontam para um design inteligente, de forma incontestável. Não dá para a gente jogar o Deus Tempo no templo do acaso e achar que tudo será resolvido. Como se diz em biologia, as coisas são mais complicadas do que parecem. Por isso eu termino com a frase de Paul Davies nesse primeiro vídeo. Paul Davies vai dizer assim: alguém pode achar mais fácil acreditar numa matriz infinita de universos do que numa divindade infinita, mas tal crença deve basear-se na fé em vez de na observação. Meu nome é Luiz Eduardo e você está no canal Teólogos.